As novas gerações das famílias empresárias enfrentam desafios muito odiernos, muito cotidianos, que são justamente derivados do choque entre a cultura que trouxe a família e trouxe os negócios da família do seu princípio até hoje, com os novos membros dessas famílias já em momento de assumir posições, assumir muitas vezes à frente dos negócios da família, trazendo toda uma bagagem, toda uma cultura mais cosmopolita, mais globalizada, com muito mais envolvimento tecnológico e outras ferramentas que as gerações passadas não detinham. Esse desafio, ele muitas vezes acaba sendo muito melhor superado, sobretudo quando você planeja ou quando você estrutura tanto a própria estrutura societária da empresa, a própria estrutura de governança interna, quanto você já trabalha a inserção dessas novas gerações e planeja como isso vai acontecer. E é justamente esses desafios que as novas gerações das famílias empresárias no agronegócio enfrentam que será o nosso tema do EvoTalks. Meu nome é Luiz Felipe Baggio, eu sou especialista em Family Office, sucessão empresarial, sucessão familiar, co-founder e sócio da Evo Inc. E eu sou Mariana Andrião, advogada e consultora em Family Office na Evo Inc. E nesse episódio nós temos o privilégio de conversar com alguém que é uma referência justamente quando nós falamos de família empresária e dessa nova geração dessas famílias empresárias que assume o negócio da família, uma parte pelo menos muito relevante. Hoje nós falamos com o Bruno Franciose, que é engenheiro agrônomo, diretor administrativo da Pantanal Agrícola e um dos sucessores da família Franciose. Obrigado por estar aqui com a gente, Bruno. Fala, Luiz. Bom dia, Mariana. É um prazer e me sinto lisonjeado pelos elogios, né? E hoje, a convite de vocês, eu vim aqui para falar um pouquinho, né, desse assunto que é a parte da sucessão, principalmente no nosso setor, né, no nosso ambiente, que é o agro, que vem com ganhando grande mercado aí, né? Hoje é um setor muito importante dentro da economia do nosso país. E será um prazer bater um papo com vocês para a gente estar tirando algumas dúvidas e o que eu puder contribuir será ótimo. Muito legal, cara. Eu acho que um primeiro assunto, quando a gente fala de sucessão no agro, na real, acaba sendo justamente como está funcionando a passagem do bastão, né? Porque, veja só, dentro, né, a maioria das famílias, a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares. E sobretudo no agro. O agro é um setor muito familiar, muito tradicional nesse sentido, né? E o que a gente observa, até pela própria característica, né, do homem do campo, da pessoa que foi lá, cultivou, muitas vezes abriu as áreas que não eram nem cultiváveis à época, quando foram recepcionadas, né, no seio da família, nós vemos gerações que foram criadas ali, que foram alimentadas até culturalmente com aquilo. E em algum momento essas gerações vão assumindo. Como que funciona esse mecanismo, né? Como que funciona essa transição da liderança e da propriedade? Como que está funcionando isso para vocês? Como que isso está caminhando? Como que foi para você? E como que nós podemos enxergar isso hoje na família Franciose dentro do contexto de planejamento, por exemplo? Como que isso ocorre, como ocorreu e como ocorre hoje? Como você bem mencionou, né, dessa prática, né, dessa cultura que a gente tem dentro principalmente da parte do agro, né, que são famílias tradicionais, que têm uma cultura bem rígida e vem trazendo, né, todo esse patrimônio e esse trabalho aí de muitos anos, né, em muitas dessas famílias se torna um pouco difícil, né, porque o pai, o avô, que trabalharam duro lá atrás, que tinham condições bem mais precárias do que a gente tem hoje e trabalharam de uma forma muito dura, né? Eles têm um pouco mais de dificuldade para estar passando esse bastão, né?
falando um pouco da família Franciose, né, eu acredito que as dificuldades que eu e a minha geração, que são minhas outras duas irmãs, estamos tendo, não são grandes. Até porque eu acho que é um pouco da cultura da nossa família, né? Que o meu avô lá atrás veio lá do interior do Paraná, construindo e trabalhando num setor que não era unicamente o agro, era comércio, era material de construção, então tinha uma série de segmentos ali, né? E com o meu pai já, né? O meu pai filho único, teve uma transição muito tranquila, porque ele precisava de alguém para ajudá-lo, e o meu pai muito novo, né? Antes, meu pai não formou no ensino superior, então ele já começou a trabalhar muito cedo, né? E isso foi de uma forma mais tranquila. E acho que com isso, essa escola que o meu pai teve de transição, ele passou para a gente, né? Então ficou muito, foi uma coisa bem natural, né? Falando da minha parte principalmente, mas assim, a parte da minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, então ela veio primeiro na parte da sucessão ali, mas por a gente também ter vários segmentos dentro do nosso, da nossa família, né, ficou mais tranquilo, porque meu pai também ele estava precisando de ajuda, então quando eu cheguei formado em agronomia, né, isso ficou mais tranquilo, porque ele me deu a liberdade de pegar hoje, que é a Pantanal Agrícola, né, que é uma da empresa que a gente tem, que é especializada em distribuição de insumos agrícolas. Então, eu iniciei o trabalho na Pantanal Agrícola, mais voltado nisso, mais voltado em deixá-lo mais à vontade na parte agrícola, que são as fazendas de agrícola, na parte agrícola e na parte pecuária, e eu dando mais atenção na empresa que ele fundou lá em 2001, né? Não, justo. Até é interessante a gente pensar justamente nessa configuração, né? O seu pai aprendeu a ser homem do campo trabalhando com o seu avô, que teve que aprender isso também, no momento em que ele estava encontrando qual seria o negócio da família. Como você bem disse, teu avô ele teve diversos segmentos ali, empreendeu em diversos segmentos até ele encontrar de fato onde ele iria se estabelecer de alguma maneira, né? Exatamente. E é curioso, no mínimo, observar como que essa inclinação para se manter na tradição do cultivo, na tradição da lida com as áreas, por exemplo, isso é muito mais pessoal, né, para a geração anterior do que propriamente para a tua geração, que é a geração que atualmente está tocando os negócios, né? Uhum. Até isso se reflete no fato de você ter esse acesso mais amplo e praticamente você tem uma procuração praticamente irrestrita, né? Você fala pelo teu pai ali dentro da empresa de uma forma geral. E se for ver em termos práticos, acho que eu poderia dizer, não é exagero dizer, que quem toca a Pantanal do ponto de vista da família Franciose é o Bruno. Ponto. Né? Mas, por outro lado, pelo viés das áreas, do cultivo, da pecuária, sobretudo, a gente vê esse afeto, né, grande. Exato. Até é uma curiosidade que tem, né? Que o meu pai sempre um pouco mais chucro, um pouco mais, né? Não tem aquele viés mais acadêmico, né? Porque ele nem ingressou numa faculdade, nem terminou. Fez parte da vida dele, né? Mas sempre com uma mente muito aberta, né? Então, assim, a primeira coisa que ele falava vocês têm que estudar, porque eu me arrependo de não ter estudado, né? Isso faz falta para mim hoje e é uma coisa que eu tenho que dar para os meus filhos, é o estudo. E ele nunca direcionou aquilo que a gente deveria fazer. Então, ele sempre deixou bem, bem aberto o que a gente quisesse fazer, a gente deveria traçar o nosso caminho. E eu sempre tive vontade de estar no setor do agronegócio, né? Até por isso eu fiz agronomia,
né? Mas isso foi uma vontade minha, tanto que quando eu escolhi, ele falou, você tem certeza? Não é porque a gente tem o nosso negócio que você está escolhendo isso? Eu falei, não, é porque eu gosto, porque eu fui criado na fazenda, morei na fazenda até meus 8 anos, então, assim, tem uma familiaridade, tem um gosto pessoal, né? Então, isso foi do início dessa trajetória, né? E aí uma curiosidade é que quando eu formei, né, eu voltei para São Gabriel, que é a cidade originária, né, do meu pai ali, né, onde ele começou os negócios, na verdade, porque, como eu comentei, ele é do interior do Paraná, mas assim, onde começou o negócio da Pantanal foi em São Gabriel. Então eu voltei depois de ter estudado e ele olhou para mim e falou, o que você quer fazer agora? Né? Então, eu falei, não, eu quero trabalhar na Pantanal. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, tenho, é o que eu quero, é a empresa da família, então eu quero fazer com que a empresa cresça mais do que já cresceu, eu quero contribuir. Ele falou, então tá bom, então você vai começar trabalhando no estoque. A minha primeira reação foi, poxa vida, estudei 5 anos, estou formado, vou trabalhar no estoque, né? E até porque isso foi uma conversa que, quando eu posicionei que eu queria trabalhar na Pantanal, ele chamou o sócio dele, né? Sentou na mesa e falou, o Bruno quer trabalhar na Pantanal, assim. O sócio dele falou, não, ótimo, a gente precisa de gente nova, né? Principalmente que tenha um afeto, né? E de fato seja dono da empresa ali. Então, ele falou, só que ele vai começar a trabalhar no estoque. E essa foi a primeira vez que meu pai falou. Então, eu fiquei assim, né? Eu tava ali na frente dos dois, eu não podia falar nada, né? Eu tava só aceitando, né? Mas depois eu questionei meu pai, ele virou e falou assim, olha, para você aprender a gerir essa empresa, a tocar essa empresa, você tem que saber fazer. Você tem que saber como funciona cada setor da empresa para você estar no futuro fazendo uma gestão. Então, eu saí em 2017, né, da faculdade e já ingressei na Pantanal ali, né, nas minhas férias, nos meus estágios, eu já fazia parte, né, mas não de forma atuante na operação, né. Então, assim, em 2017 eu ingressei ali na Pantanal e passei por todo esse processo, por todas as áreas, entendendo os processos que demandam cada área, né, para depois quando eu assumisse a gestão, eu tivesse um conhecimento e pudesse cobrar, né, de uma forma mais inteligente que trouxesse mais resultado, né? Então, assim, eu fiquei até impressionado, como eu falei, né, pelo meu pai não ter essa formação, mas ele sempre foi um cara que olhou muito para isso, sabe? Porque eu acho que ele olhou muito com o que ele sofreu lá atrás, que com 17 anos meu avô pegou ele, colocou na fazenda lá e falou assim, ó, se vira, e ele teve que aprender com a vida, né? Então ele viu que aonde que ele podia melhorar e agregar com nós, né, para estar fazendo com que a gente se forme profissionais melhores, principalmente em gestão, que hoje é um calcanhar de Aquiles aí, acho que para toda a família, né? Então, essa é uma curiosidade que tem aí na minha trajetória dentro da Pantanal, né? Praticamente a minha próxima pergunta, porque era justamente relacionada à preparação das novas gerações, né? Que costuma realmente ser um desafio, e no caso você está falando que foi realmente mais tranquilo para vocês, mas eu queria saber, porque assim, não basta apenas ter ali o conhecimento técnico para você assumir a liderança da empresa, né? Você precisa também saber lidar com conflitos, né? Mitigar ali os conflitos, saber tomar decisões. E dentro desse assunto que a gente já englobou essa pergunta, né? Eu queria que você falasse um pouco como que é para você, e até na visão das próximas gerações, né? Não só dessa agora, porque as de vocês estão já bem encaminhados, né? Já foram bem inseridos dentro desse contexto de gestão. Mas como que você vê a importância disso para as próximas gerações? Como que vocês pretendem incorporar essa preparação delas? Assim, foi tranquilo, mas não foi, né? Assim, quando falo, parece que foi bem tranquilo, né? Porque eu falo assim que eu saí da faculdade cru, a gente não, infelizmente hoje, numa faculdade, a gente não tem direcionamento para gestão
um gerenciamento financeiro, algo mais técnico voltado para isso, né? A gente tem um conhecimento técnico lá, como eu fiz agronomia, né? Conhecimento técnico do que é a área que a gente escolheu atuar, né? Mas não um conhecimento geral. Então, assim, tiveram as dificuldades, né? Eu, dentro desse processo que eu comentei anteriormente, né? Eu não fiquei só em São Gabriel, então eu fui para Querência, no Mato Grosso, no Vale do Araguaia. Eu fiquei 2 anos lá, né? À frente de uma das nossas unidades, né? Na parte comercial. Então, assim, é outra cultura, é outra modelo de negócio que eu estava acostumado a vida inteira, morando em São Gabriel ali, né? Acompanhando a unidade da Pantanal em São Gabriel. Então, quando eu mudei, eu tive outra vivência, é outra cultura, são áreas muito maiores, então são diferentes estilos de negócio, né? A função, o segmento é o mesmo, é tudo igual, mas a cultura de cada produtor, a cultura daquela cidade em específico, do modelo de negócio daquela cidade em específico, muda. Isso Ter essa noção diversificada, assim, é muito importante, né? Para você conseguir construir um pensamento, um direcionamento ali de como gerir, né? isso me ajuda muito hoje, né? Estando na parte da diretoria, né? Respondendo hoje como um diretor, porque quando vem alguns questionamentos, quando a gente faz algumas cobranças, né? Para a parte da gestão das unidades, tanto a comercial quanto a administrativa, eles dão as suas explicações, os seus argumentos, né? Que se eu não tivesse vivido aquilo, eu não entenderia como eu entendo hoje. Então, se eu faço alguma cobrança, ele fala, não, mas aqui é diferente, aqui a gente tem essa dificuldade, tem demais dificuldades e tal. Se eu não tivesse vivido, eu ia falar, não é, porque na outra unidade acontece e roda de uma forma bem natural. Por que aí não? Mas hoje eu entendo, porque hoje se você pegar São Gabriel e Campo Grande, que estão a 100 quilômetros de distância uma da outra, é muito diferente, né? É muito diferente o modelo de negócio de cada unidade que a gente tem. Então, ter essa vivência, ter esse conhecimento, né, é muito importante, né? Sim. Para fazer a gestão no futuro, né? E aí, voltado um pouco mais na pergunta, né, que você comentou, que para as novas gerações, né, no caso, para a minha próxima geração, eu acho que é um pouco isso, sabe? Desde o início a gente está envolvendo, né, a nova geração nessa parte de gestão, né? Porque é uma coisa que hoje a gente vê que é imprescindível dentro de qualquer empresa, né? E lá atrás era um negócio muito mais familiar e hoje está se profissionalizando cada vez mais. Então, se a gente não se profissionalizar, a gente vai acabar ficando para trás, fora do mercado e não vai estar conseguindo atingir ali os objetivos que a gente tem, né? Então, assim, eu acho que é ingressar mais, falar mais de gestão e de negócio dentro de casa, de uma forma natural, claro, para que isso não se torne uma coisa maçante, mas isso eu acho que é muito importante. E construindo uma sucessão planejada, a gente tem instrumentos que a gente consegue prever uns regramentos que a família pode seguir. Inclusive tem um documento que chama Constituição Familiar ou Protocolo Familiar, que ele prevê regras não somente com relação à preparação das novas gerações, mas com todos os tipos de assuntos, né, na verdade. Tem obrigações, competências, penalidades. Então, isso pode nortear muito a próxima geração, já contextualizando ela ali de como ela deve seguir de uma forma natural, né, tentando ali o mais natural possível, mas já com essa preocupação de preparar eles para serem líderes mesmo, né? E é uma coisa interessante que eu até ia comentar a resposta do Bruno agora, que obviamente quem está assistindo a gente não necessariamente vai saber disso, e provavelmente não, mas a família francesa é uma família muito unida, né?
É muito legal ver como que vocês mantêm essa coesão familiar, mesmo tendo um envolvimento tão grande assim nos negócios, né? Todo mundo, de uma maneira ou de outra, se envolve muito nos negócios. De repente, não necessariamente na operação, mas até na lida com as pessoas que estão dentro da operação. E na tua visão, assim, obviamente, por exemplo, nesses instrumentos que a Mariana comentou, nós buscamos traduzir e transformar em regra uma coisa que já é verdade para vocês. Em muitos níveis isso já acontece por conta da essência das pessoas que estão ali, né? Das suas irmãs, do seu pai, sua mãe, enfim, todo mundo que está envolvido, todo mundo faz parte da família, mas que já tem essa coesão construída, né? A que você atribuiria, cara, essa coesão, essa cola tão forte que mantém a família em si estruturada, mesmo que todos tenham outras facetas ali em ação, né? Tem a face do pai, mas tem a face do chefe, né? Ou do procurado, né? A que você atribui essa coesão toda? Olha, assim, falando em estrutura de família, né, mais propriamente dito, eu vejo que, como eu contei já a história, né, e o meu pai, ele foi ingressado no negócio muito cedo e obrigado a trabalhar ali. Não obrigado, era uma coisa que ele queria, né, mas assim, ele foi desenvolvendo o trabalho dele, né, muito aprendendo com a lida ali mesmo. Eu vejo que ele, em específico, falta um pouco de gestão para ele, porque ele aprendeu na fazenda, no braçal, no operacional, né, e trouxe isso, né, e consequentemente teve um apoio muito grande da minha mãe, né, que foi essa união. A minha mãe ela é uma pessoa muito ponderada, ela gosta de conversar muito, ela traz muito isso, ela sempre trouxe muito essa questão da responsabilidade para nós todos, então ela sempre cobrou isso, a responsabilidade com aquilo que a gente estava fazendo, né? Então, assim, eu acho que o meu pai ali trabalhando, né, no operacional, no braçal, todos os dias e trazendo isso para casa, e a minha mãe ali dando todo esse suporte, é o que fez com que a gente tivesse, de fato, essa união, né? Que a gente tenha, de fato, essa união, né? Claro, ajudado também por ela ser uma pessoa muito ponderada, ela conversa muito, ela procura entender tudo que está acontecendo, né? Para poder nos passar aquilo da melhor forma, né? Então, assim, eu vejo que essa união, né, desses fatores, né, foi muito importante para a união da família. E aí eu costumo conversar com as minhas irmãs que parece que foi algo planejado, né? Mas eu posso falar que não de conhecimento de causa, que a gente nunca imaginou isso lá atrás, né? Porque hoje a gente tem o meu pai, que ele fica mais na operação das fazendas, né? Hoje a gente tem parte de pecuária, a gente tem parte agrícola, tem a parte da transportadora. Então, esse operacional, o meu pai que fica à frente, né? Então, ele que faz a gestão dessas áreas. A gente tem a Pantanal Agrícola, que hoje tomou uma proporção muito grande, né? Então, demanda muito tempo, demanda muito trabalho e muita responsabilidade, que é onde eu ingressei por uma vontade própria, não foi algo que eu fui, não, você tem que estar aqui porque você tem que me ajudar. Ter que ajudar eu tenho, mas foi uma vontade própria, né? Eu acho que se eu falasse que eu não queria, eu ia estar fazendo outra coisa, né? Eu ia estar na fazenda, eu tinha procurado outro... As aptidões seriam respeitadas, né? Exatamente. Então, e consequentemente, a minha irmã mais velha, ela se formou em administração e ela ajuda o meu pai na parte administrativa da pessoa física dele, vamos falar assim, né? Que são as fazendas, a transportadora, né? E as demais coisas. E a minha irmã mais nova vindo agora,
formada em Direito, que vocês conhecem muito bem ela, principalmente por essa parte da sucessão, né? Sim. Colaborando muito, né, com a nossa sucessão e a nossa organização, né? Trazendo esse conhecimento mais técnico, mais acadêmico, né? E também aprendendo, eu costumo conversar muito com ela, né? Que hoje ela está lá dentro da Pantanal, para ela conhecer também como eu conheci ali tudo que acontece, a operação de fato, mas acredito que ela não vá seguir o mesmo caminho que o meu, né? Que é fazer a gestão, ser diretor ou diretora da Pantanal, né? Mas eu acho que ela vai voltar um pouco mais aí pro nosso family office, né? Que a gente está terminando de estruturar, né? Para a gente delegar essas funções. Por isso que eu falo que parece que foi planejado, né? Não, o Bruno vai formar para ficar na Pantanal, a Micaela está formando em Direito para ela fazer A gestão do Family Office, a Gabriela faz a parte administrativa e tal, né? Então, parece que foi, mas eu posso garantir que não foi, né? E assim, isso é muito bom para a gente, né? Porque, como eu falo, o meu pai ele não tem o conhecimento da gestão, então, antes de eu formar, de eu entrar de fato no negócio e da minha irmã a minha irmã mais velha entrar de fato no negócio, ele levava uma coisa muito familiar, era uma coisa que era no automático, ele fazia ali, ele plantava, ele colhia, ele vendia e plantava de novo e ia fazendo a roda girar, porque para ele o negócio é trabalhar, é fazer produzir, né? E a gente vindo com essa parte de gestão agregou muito, né? Porque mostrou para ele onde que ele estava deixando de ganhar, né? Não que ele estava perdendo, porque ele trabalhava, produzia e ele estava fazendo com que tivesse uma rentabilidade no nosso negócio. Mas onde ele estava deixando de ganhar, onde a gente podia ganhar mais, que é isso que faltava um pouco no conhecimento dele, por só ter trabalhado no operacional, né? Então, isso é muito importante dentro da nossa estrutura. E é muito interessante ver que vai entrar no próximo tema que a gente vai comentar aqui, que meio que já foi meio que respondido ou comentado, mas que seria justamente sobre o equilíbrio, né, entre a tradição familiar, entre o que veio daquele conhecimento empírico da lida, por exemplo, como foi com o seu pai, e que, obviamente, você também passou por isso, você passou pela estrutura mais básica, conhecendo cada parafusinho da Pantanal, vamos dizer assim, até você conseguir ter uma noção geral do negócio, para aí sim você falar, não, eu posso administrar isso daqui. Porque tem isso, não adianta você administrar uma coisa que você não conhece também. Então, essa sabedoria que ele teve ali também, acho que contou muito. E é importante dizer até que é uma informação pública, né? A Pantanal, mesmo tendo essa gestão anterior muito familiar, né? Muito no automático, como você mesmo disse, acabou tomando uma proporção, imagino eu, muito pelo trabalho que acabou sendo exercido de profissionalização quando você entrou em 17, acabou tendo uma operação de entrada de uma multinacional da Bung. Né? E isso, eu imagino que tenha sido um motivo de orgulho bastante grande dentro da família, principalmente para você. Não sei como é que você enxerga isso, mas certamente essa procuração que você teve para você tocar a parte do teu pai ali dentro, né, a parte da família, vamos dizer assim, dentro da Pantanal, eu não tenho a menor dúvida que esse movimento aconteceu muito também por conta desse passo, né, e de ter alguém com alguém mais jovem, alguém realmente mais técnico ali dentro para a gestão, que é o tema da ponderação que eu queria colher, né, com você. Como que você, e vocês, na verdade, você, as suas irmãs, mas principalmente dentro dos negócios da família, como que funciona esse equilíbrio, por exemplo, entre o que já era tradicional, não sempre fiz assim.
sempre foi desse jeito e por mim sempre será, para o, não, olha, tem esse jeito que para você pode ser disruptivo, não digo nem coisas mais diferentes ali pro tradicional homem do campo, né? Tipo, então vamos pegar isso aqui, vamos dolarizar o patrimônio e fazer uma tranche e tal. Não digo nem isso, eu digo até movimentos como o próprio planejamento sucessório, em que, poxa, eu não vou ter nada no meu nome. Como assim? Como é que funciona? Isso assusta muito. E elementos até mais, poxa, mas eu vou deixar meu filho, pô, tem 3 vezes a idade dele, vou deixar ele fazer as coisas aqui pra mim, eu que ensinei esse menino a andar, entendeu? Coisas assim. Não que tenha tido especificamente essas falas ou essa, mas eu imagino que tenha tido algum conflito para você conseguir encontrar esse equilíbrio, ou até para o seu pai conseguir encontrar esse equilíbrio. Como que funcionou encontrar esse meio termo para você? Assim, como no início da fala, né, você aproveitou para falar um pouco da Pantanal, né, eu falo que assim, a Pantanal ela foi fundada em 2001, né, com o meu pai e o Jones Asman, que é o sócio dele. Então, eles dois, lá em 2001, decidiram fundar a Pantanal. Uma vontade muito do Jones, que era um cara que já trabalhava nesse segmento, que trabalhava no mercado, e o meu pai era apenas um produtor, né, mas cliente do Jones. Então, tinha uma afinidade, tinha uma amizade além de cliente e fornecedor, né? Mas de amizade mesmo. Então, lá em 2001, eles sentaram, conversaram, o Jones tinha essa vontade, né, e a ambição de abrir uma empresa para fazer distribuição de defensivos, semente, fertilizante, né, que hoje é basicamente o que a Pantanal trabalha, né, e lá em 2001 formou-se a parceria, né, e o meu pai, justamente por não ter um feeling e um conhecimento daquele negócio, as coisas sempre ficaram, né, à frente junto com o Jones. Então, assim, a Pantanal, vamos falar assim, durante todos esses anos, ela cresceu, ela se tornou do tamanho que ela é, muito pelo trabalho do Jones. Isso é uma coisa que o meu pai fala e a gente tem muito orgulho, porque é uma relação que ela se construiu, uma sociedade que se tem aí, hoje a gente fala em 22 anos, né? De muita confiança. Então, assim, sempre que um fala, o outro respeita, o outro acata, né? Claro, tem os seus pontos de vista, eles discutem aquilo que eles acham que é certo e que é errado, mas eles nunca se opõem àquilo que um quer fazer ou não. Então, acho que essa relação também de confiança fez com que a empresa crescesse muito, né? E aí, com a minha entrada, né, e lá em 2017, foi um pouco disso, foi um pouco para quebrar um pouco dessa parte familiar, porque eu vim com ideias, né, eu fiz alguns cursos de gestão depois da faculdade, porque, como eu comentei, né, dentro da faculdade a gente não tem esse direcionamento técnico de gestão, de liderança, né, que é muito importante. Então, assim, eu fiz alguns cursos e trouxe isso para dentro para, vamos dizer assim, modernizar a nossa gestão, trazer coisa nova. E, claro, no início é sempre isso. Acho que qualquer empresa familiar mas por que a gente vai mudar se está dando certo assim? Essa é sempre a primeira fala, mas o Jones, que é um cara que ele é muito inteligente e ele está no mercado aí hoje basicamente há 30 anos, né? Ele sempre foi um cara muito aberto a ouvir, a falar de mudança, né? Claro que na hora que vai para a prática é um pouquinho mais difícil. Mas assim, ele sempre foi um cara muito aberto e falou assim, tá, vamos lá, vamos fazer um projeto piloto, um teste para ver se isso vai dar certo e se a gente vê que está dando resultado, a gente vai implantar. Então, assim, eu tive muito apoio dele, né, em relação a isso também. Passei, durante o primeiro ano ali que eu passei por todas as áreas, tive uma convivência muito grande com ele, né, e
assim, ele me passou muito. Eu falo que cada conversa que eu sento para conversar com ele, eu aprendo muito mais do que eu aprendi na faculdade, né? Pela experiência, pelo tempo de mercado que ele tem. Então, assim, fazer essa mudança contribuiu, claro, né, para a nossa fusão que a gente fez no início desse ano com a Bung, né? Eu falo que a fusão com a Bung, ela não foi até nem tanto disruptiva em falando de empresa, quanto a uma mudança que a gente fez, porque a gente sempre teve lá em São Gabriel, meu pai e o Jones trabalhando lá e tal, e eu vinha trabalhando com eles que a gente precisava mudar para um centro maior, que a gente precisava trazer algo mais profissionalizado, que em São Gabriel a gente estava muito bem lá, mas faltava mão de obra, porque é uma cidade pequena, uma cidade de 20 mil habitantes, né? E para uma empresa que já estava num faturamento muito elevado, você precisa de gente, você precisa ter uma parte administrativa muito bem estruturada para fazer com que o negócio cresça e tenha resultado. Então, assim, eu falo que essa foi a parte que mais me deu trabalho, convencê-los a mudar e trazer esse pensamento um pouco mais moderno de profissionalização, né, dentro do negócio. Com isso, né, despertou, claro, olhares e também com a fase que o nosso setor se encontra, que tem muitos players dentro do mercado que estão fazendo essa movimentação, né, gerou o interesse da Bung e de outros, né, mas assim, dentro do nosso negócio, a gente acabou fazendo um negócio com a Bung porque a gente a gente vê que é um negócio que é o que a gente quer, né, que faz com que a gente esteja dentro do negócio, que a gente tenha esse senso de pertencer à estrutura, né, de falar assim, não, a empresa que eu construí lá, que o meu pai, né, no caso, e o Jones construíram lá desde 2001, e que eles estão ali, que a gente está na gestão, porque tem outros modelos de negócio dentro do nosso mercado que são um pouco diferentes, né? Então, assim, a gente fez essa escolha, né? A gente está muito feliz com a fusão, né? Os primeiros meses aí são difíceis porque são culturas totalmente diferentes. Então, assim, a Pantanal tem uma cultura de 22 anos e a Bung tem uma cultura de 100 anos, né? E são uma multinacional e tem processos e controles muito mais diferentes e mais avançados que a Pantanal pelo tamanho. Era o tempo, né? Que eles têm, né? Mas eles trazendo muito isso para dentro da Pantanal, eles auxiliando bastante a gente com relação a isso, eu vejo que assim foi uma escolha acertada, né? O meu pai, quando a gente trouxe isso para a mesa, ele olhou para mim e falou assim, tá, você como dono do negócio. Aí eu falo assim, calma que eu não sou o dono ainda, né? E ele fala, não, você tem que pensar como dono. Você faria? Você acha que é um negócio interessante? Hoje, no cenário que a gente se encontra? E aí eu, querendo ou não, eu tive que tomar essa decisão. Porque eu sempre falo dentro da Pantanal e para qualquer um, eu respondo pelo meu pai, né? Eu não, se alguém me vê como dono ou não, isso não importa, mas eu respondo por ele. É assim, toda semana eu ligo para ele, ou a gente está junto um final de semana ali, eu sento para ele, com ele, eu converso de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente está fazendo, com expansões que a gente está fazendo, com estruturações que a gente está fazendo dentro da Pantanal. Eu converso muito isso com ele, até porque ele é o conselheiro, né? Eu sou o diretor, mas ele é o conselheiro, né? Dentro dessa estrutura de governança que a gente construiu junto com a Bung, que é uma acionária hoje dentro da Pantanal, ele é o conselheiro. Então, assim, ele precisa ter informação do que está acontecendo para, né, tomar decisões dentro do conselho, né? Então, assim, essa comunicação que eu tenho com ele, ela é muito aberta. Quando ele tem alguma dúvida, ele me pergunta, e flui muito legal isso, né? Então, é bastante interessante isso, né? Que ele deixa muito aberto. Mas aí falando
no que ele cuida, vou falar assim, né? Que são a parte das fazendas ali. Quando eu vou dar uma opinião, aí é um pouco mais difícil do que propriamente a Pantanal. Porque ele tá lá, ele tá fazendo, é uma coisa que ele sabe fazer, né? E eu vou dar uma opinião, ele fala assim, calma lá, que não é bem assim. Aqui é o meu território, aqui eu sei o que eu tô fazendo. Então, ali eu tenho, vou falar assim, um pouco mais de dificuldade, mas é uma dificuldade normal, que eu acho que eu escuto muito ele, porque eu aprendo muito com ele, né? Em relação às fazendas ali, né? Propriamente a parte agrícola, que é a minha formação, né? Mas eu troco muito ideia com ele, porque eu tô na Pantanal, então eu tenho essa visão de mercado, das inovações, do que tá vindo de novo, né? Então, e ele me escuta bastante, sabe? E é aquilo, ele fala, tá bom, entendi. Então vamos testar. Primeiro ele testa para ver se aquilo é bom, se aquilo vai dar certo, se aquele manejo que eu tô sugerindo para ele vai dar algum resultado, né? Para daí aplicar ou não, né? Aí é uma escolha que a gente vai fazer conforme for o resultado. Então, assim, a conversa ela flui muito, muito, com muita facilidade, né? E sempre de uma forma natural, né? Que eu vejo que isso é muito bom para o nosso negócio, e enquanto família também, né? Porque é bem importante a gente separar as coisas, apesar de ser uma coisa só, Sim. né? Mas que eu tenho essa relação de pai e filho com ele, entendeu? Quando ele tem que chamar a atenção em relação a algumas atitudes minhas e tal, ele fala, né? Hoje é mais difícil, né? Porque já tenho uma certa idade, eu já tô ali, né? Já tenho uma independência, né? Mas se eventualmente ele tiver que falar alguma coisa, ele vai falar. Eu respeito muito isso, né? E ele também, em contrapartida, respeita muito as coisas que eu falo em relação ao negócio, em relação ao meu posicionamento, né? Então, isso é muito importante dentro do nosso negócio, né? Eu vou fazer uma pergunta agora saindo um pouco desse, porque você mencionou, inclusive, a parte de modernização, né? E é praticamente impossível desassociar o agronegócio hoje em dia da sustentabilidade, né? É um assunto que está muito em voga e eu queria saber de vocês, não somente nessa parte do impacto positivo que isso tem para o meio ambiente, mas também com relação à questão social e questão até, inclusive, econômica, né? Porque quando a gente faz ali, implementa a sustentabilidade, a gente consegue até, inclusive, aumentar a produtividade, né? Isso é um assunto que está em crescimento. E eu queria saber se vocês têm projetos em andamento ou projetos futuros, inclusive até se pensa para isso, para as próximas gerações, o que você considera de importante dentro da questão da sustentabilidade, o que vocês estão implementando aí? Se me permitir um complemento, Mari, tanto a questão da sustentabilidade como premissa de negócio, premissa, não de negócio necessariamente, mas premissa de futuro do patrimônio familiar, mas até pegando uma carona num comentário que você fez sobre a governança implementada, a governança corporativa, no caso, implementada pelo evento da entrada da Bunge, né? Naturalmente, por exemplo, nós estamos trabalhando junto com a família Franciose para fazer para a constituição e formalização do Family Office, né, e da sucessão de uma forma geral, mas pensando especificamente no Family Office, que é um instrumento ou um conjunto de órgãos de governança familiar que acabam conectando com a governança corporativa. Em que nível você imagina que a implementação da governança familiar que vai surgindo por conta do Family Office, com as premissas não só de ESG, sustentabilidade, né, mas de uma forma geral, com as premissas que são muito ligadas às novas gerações, como que isso conversa com a governança atualmente vigente corporativa na Pantanal?
ou nos negócios em geral da família Graciosa? Hoje quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa economia verde, né? E toda essa pegada que é muito importante, né? Que eu acho que a gente tem que pensar nisso e trabalhar em cima disso, né? E aí, falando em negócio, né? Parte sustentável de negócio, hoje o Jones e o Mauro, né? Eles têm uma empresa que é a Produtécnica, que é uma fabricante de micronutrientes e produtos biológicos, né, voltados para a produção agrícola. Então, assim, a gente já pensa, né, que é uma tendência do mercado, que isso está crescendo cada dia mais, né? A cada ano que se passa, esse mercado ele está ganhando mais corpo. Ele ainda não está, de fato, né, presente como deveria, né, com a proporção que deveria, porque é realmente a cultura dos produtores e da classe produtora do Brasil, né, que tem um pouco de receio quanto a esse tipo de técnica, né, que são produtos biológicos, né, à base de fungos e bactérias e não acreditam muito, né. Mas eu acho que o trabalho dessas empresas está sendo muito importante, está demonstrando muito resultado e que isso é um caminho sem volta, né, dentro do nosso negócio. E então, assim, a gente tem essa empresa. Aí, falando de ESG, né, eu principalmente, estou trabalhando e conversando com alguns escritórios nessa questão de venda de crédito de carbono, né, trabalhando, estruturando isso não só para o negócio pessoal da família, mas também para Pantanal, para tentar trazer isso e oferecer isso para os nossos clientes, né? Que isso é muito importante, mostrar a importância disso, né? Dessa preservação e dessas coisas. E aí, falando um pouco de governança com a Bunge, né? Claro, isso também avançou e acelerou, na verdade, esses nossos processos e projetos de sustentabilidade, porque eles são uma multinacional, eles têm uma grande responsabilidade dentro desse setor, né? Então, eles têm processos que eles são obrigados a seguir, né, com legislações e normas ali, né, que a gente tem no país hoje. Então, eles estão trazendo isso, então está acelerando. Era uma coisa que a gente estava trabalhando e caminhando, né, para implantar, mas com a entrada deles, isso se acelerou mais ainda, né, para a gente estar aplicando, né. E aí, quando falo de sustentabilidade, eu pelo menos, interpreto assim, a sustentabilidade do negócio também, né, que, como eu falei, tem a sustentabilidade que a gente pensa que é essa pegada verde, que é a preservação, mas eu também penso na sustentabilidade do negócio, né. Então, assim, eu vejo que esse nosso passo que a gente fez, optando e olhando para o futuro, né, de fazer um family office, com várias empresas dentro desse family office, para a gente estar estruturando uma parte de gestão, eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que não para por aí. A gente vai ter muito trabalho ainda para fazer essa roda girar, né? Então, assim, eu acho que esse primeiro passo ele já é muito importante, né, para a gente estar estruturando e criando um ambiente sustentável de negócio dentro da família e, consequentemente, do negócio como um todo, como o Pantanal, que hoje tem o Mauro, né, no caso, tem outros 2 sócios, que é o Jones e a Bunge, né? Eles têm um conhecimento, um know-how gigantesco em governança, porque eles são uma multinacional americana que está no mundo inteiro, né? Então, eles trazem isso também para dentro da Pantanal. E, assim, eu posso falar que eu só ganho com isso, né? Porque eu tenho experiência de um lado, a gente está estruturando isso junto com a Evo Inc. lá, fazendo esse trabalho para estruturar isso também dentro da família. Então, assim, é uma coisa que é uma sinergia muito grande
que eu vejo que está vindo em boa hora, né? Não, muito legal. E, cara, eu só tenho a agradecer, não só a tua disponibilidade, mas agradecer pela oportunidade também da gente, assim, fora daqui do nosso contexto desse papo, né, esse bate-papo que a gente teve até agora, de poder trabalhar especificamente com a família Françoise. Porque é o seguinte, mais cedo a gente comentou sobre como que vocês têm essa coesão bem estabelecida, mesmo trabalhando todo mundo junto, de certa maneira. E, na minha visão, pelo menos, a forma como vocês operacionalizam os negócios da família, a gestão do patrimônio, e como essa transição naturalmente foi acontecendo, meramente está sendo formalizado agora, mas isso já vinha acontecendo como prática da família, a família Françoise em si, como metodologia, já é um grande case de sucesso em como uma família empresária consegue se suceder e se estabelecer com o tempo, né? O que abordagens como implantação de governança familiar e, enfim, family office, ou outras tantas abordagens que você pode pensar no âmbito sucessório, sejam as que estão sendo realizadas hoje, as que um dia vão ser realizadas, ou mesmo aquelas que vocês até nem realizariam, o que elas trazem, na verdade, não é ensinar vocês a ser empresários, né? Não é ensinar a família a ser empresário, mas é delinear caminhos para que sejam seus filhos, netos, bisnetos, que isso transcorra bem. Só que é uma lição de casa que vocês, desde muito cedo e desde gerações passadas, já faziam isso com uma primorosidade muito grande. Então é um prazer não só poder ter conversado com você no dia de hoje, mas poder trabalhar com a família de vocês, que é uma família, assim, formidável. Vocês são vocês são um grande case de sucesso para o agro familiar no Brasil. Então eu agradeço muito. E... muito obrigada pela entrevista. Foi bem esclarecedor, muito rica, né? Deu para colher bastante informação. Agradeço pela entrevista. E falar agora com o pessoal que está assistindo a gente, que assistiu esse bate-papo com o Bruno Françoise. Você ficou até aqui, gostou dessa nossa conversa? Se inscreva naturalmente no canal do EvoTalks para você ter acesso não só a essa conversa, acesso a novos conteúdos, né, a outras entrevistas com pessoas de outros setores e também do agro, que a gente sempre traz conversas com pessoas bastante interessantes, com famílias empresárias, com empresas bastante relevantes no mercado nacional. E vai ser um prazer ter você por aqui. Até logo!